E aí, pessoal, tudo certo? Hoje, a história é daquelas que dão um frio na espinha. Sabe aquela sensação de que tem alguém te observando, mesmo quando você está sozinho no seu quarto? Pois é. A história que eu vou contar hoje é sobre isso. É sobre como uma coisa tão comum, tão do nosso dia a dia, como postar um story no Instagram, pode se transformar em um verdadeiro pesadelo. Então, eu tenho um convite para você. Se tiver coragem, apaga a luz do seu quarto, coloca os fones de ouvido e aumenta o volume, porque a história de hoje é para ser ouvida no escuro, para você sentir na pele o que a personagem principal sentiu. Vamos viajar para São Luís, no Maranhão, uma cidade linda, cheia de história e cultura. Mas, como toda cidade, ela também tem seus segredos e suas lendas urbanas. Só que essa lenda não é antiga, não é daquelas contadas pelos nossos avós. Ela nasceu na era digital, dentro dos nossos celulares. A história que vou contar é sobre Letícia, uma jovem universitária que, como muitos de nós, adorava compartilhar cada segundo da sua vida nas redes sociais. Mas ela mal sabia que, ao compartilhar sua vida, ela também estava compartilhando algo mais. Algo sombrio que estava escondido bem debaixo do seu nariz. Essa não é uma daquelas histórias com monstros e fantasmas de contos de fadas. É uma história que poderia acontecer com você, comigo, com qualquer um que pega o celular para gravar um vídeo rápido antes de dormir. É sobre o perigo que pode estar escondido no fundo das nossas fotos, nos cantos escuros que a câmera capta, mas nossos olhos não veem. É um aviso, um lembrete de que, às vezes, não estamos tão sozinhos quanto pensamos, e que a tecnologia que usamos para nos conectar com o mundo pode, sem querer, abrir uma porta para algo que deveria permanecer no escuro. Então, você está pronto? Já apagou a luz? Porque a partir de agora, as coisas vão ficar um pouco tensas. Vamos mergulhar na rotina de Letícia e descobrir como um simples vídeo de boa noite se tornou o começo de um terror que se espalhou como um vírus digital. A história começa de um jeito inocente, como sempre. Mas, como vocês sabem, as coisas mais assustadoras geralmente começam assim. Com um clique, uma postagem, uma olhada rápida que revela algo que não deveria estar ali. Preste atenção nos detalhes, porque o diabo, ou nesse caso, a sombra, mora neles. Letícia era o que podemos chamar de rainha dos stories. Ela tinha 20 anos, cursava publicidade e vivia com o celular na mão. Seus seguidores acompanhavam tudo, o café da manhã, a correria para não perder a aula, os trabalhos da faculdade, as saídas com os amigos no centro histórico de São Luís. Cada momento era um registro. Cada registro, um story. Para ela, era natural. Era como respirar. Se não estava postado, era quase como se não tivesse acontecido. Seus amigos até brincavam, dizendo que a vida dela era um reality show 24 horas por dia, transmitido direto do Instagram. Ela não via mal nenhum nisso. Era a forma dela se expressar, de se conectar com as pessoas. Ela adorava a interação, os comentários, as reações. Era uma troca. Ela mostrava seu mundo e, em troca, recebia a atenção e o carinho dos seus amigos e seguidores. Sua rotina era um roteiro bem definido para as redes sociais. De manhã, um bom dia com filtro de sol. Durante o dia, enquete sobre qual lanche comer. À noite, antes de dormir, era quase um ritual. Ela sempre gravava um vídeo curto, deitada na cama, desejando boa noite para todo mundo. Um último contato antes de fechar os olhos. Naquela noite de terça-feira, nada parecia diferente. Foi um dia cansativo, cheio de provas e trabalhos para entregar. Letícia chegou em casa exausta, só querendo sua cama. Depois de tomar um banho e colocar seu pijama, ela se jogou debaixo das cobertas. Pegou o celular, abriu o Instagram e começou a gravar. Nossa, gente, hoje o dia foi puxado, morta com farofa.
Mas amanhã tem mais. Boa noite para vocês. Durmam bem, disse ela com uma voz sonolenta, fazendo uma careta engraçada para a câmera. Ela nem revisou o vídeo. Apenas clicou em postar e deixou o celular de lado, virando para o outro lado para dormir. Ela mal podia imaginar que aquele vídeo de 15 segundos, tão banal e rotineiro, seria o gatilho para o maior medo da sua vida. Enquanto ela caía no sono, seu story ganhava visualizações. Amigos respondiam com emojis de risada pela sua careta. Outros desejavam boa noite de volta. Tudo normal, tudo como sempre. Mas alguns de seus amigos mais atentos começaram a notar algo estranho, algo que não deveria estar ali. No canto escuro do quarto, atrás de Letícia, uma forma se destacava sutilmente da escuridão. Uma silhueta que não pertencia àquele lugar. A semente do pânico estava plantada. A primeira mensagem chegou de sua melhor amiga, a Carla. Lê, que porra é essa atrás de você no story? Letícia ainda estava dormindo e não viu. Logo depois, veio outra mensagem, dessa vez no grupo da faculdade. Galera, alguém viu o último story da Letícia? Dá uma olhada no fundo do vídeo, no canto direito. As mensagens começaram a pipocar. As pessoas reassistiam ao vídeo, agora com outros olhos. Pausavam, davam zoom. E o que antes era uma mancha escura qualquer, agora ganhava contornos. Parecia uma pessoa, alta, magra, parada, observando. O clima de brincadeira deu lugar a uma estranha inquietação. Quando Letícia finalmente acordou na manhã seguinte e pegou o celular, ela se assustou com a quantidade de notificações. Eram dezenas de mensagens diretas e menções, todas perguntando a mesma coisa. O que é aquela sombra no seu quarto? Ela riu, achando que era alguma brincadeira. Gente, para com isso, não tem nada aqui. Ela respondeu no grupo. Mas a insistência dos amigos a deixou curiosa. Ela foi até seu perfil e abriu o story da noite anterior. Assistiu 1, 2, 3 vezes. E então ela viu. Seu coração gelou. Lá estava. Uma silhueta escura, quase imperceptível, mas inegavelmente ali. Parecia um homem alto, parado perto do seu guarda-roupa. Um pânico imediato tomou conta dela. Seu primeiro impulso foi apagar o vídeo. Ela clicou nos 3 pontinhos e apertou excluir com os dedos trêmulos. Pronto. O vídeo sumiu. Mas a imagem da sombra não saía da sua cabeça. Ela pulou da cama e acendeu a luz, mesmo com o sol já entrando pela janela. Olhou para o canto onde a sombra estava. Não havia nada. Apenas a parede lisa e seu guarda-roupa fechado. Ela tentou se acalmar. Deve ter sido um jogo de luz e sombra. Uma pareidolia, pensou. Uma desculpa para acalmar a mente. Mas no fundo, uma sensação horrível a consumia. Ela tentou seguir com seu dia, mas a imagem não a abandonava. Cada canto escuro da casa parecia abrigar a mesma figura. Ela respondia aos amigos dizendo que era só uma ilusão de ótica, mas sua voz não tinha a mesma convicção. A tranquilidade da sua rotina havia sido quebrada. O seu quarto, seu porto seguro, agora parecia um lugar ameaçador. Ela mal sabia que apagar o story não adiantaria nada. Na verdade, só piorou as coisas. A sombra já tinha sido vista. E agora, ela parecia querer ser vista ainda mais de perto. O pesadelo estava apenas começando. Naquela noite, Letícia estava apavorada demais para dormir no escuro. Ela deixou a luz do abajur acesa e tentou se distrair vendo séries no notebook. Mas, sabe, a curiosidade e a necessidade de provar para si mesma que tudo estava bem eram mais fortes. Então, ela decidiu gravar um novo story. Olha aí, gente, tudo normal por aqui. Sem fantasmas hoje, ela disse, forçando um sorriso e mostrando o quarto todo iluminado. Ela postou o vídeo e ficou ali, olhando para a tela, esperando o upload completar. Mas aí, cara, algo bizarro aconteceu. O celular travou, a tela piscou e o vídeo foi postado com um filtro escuro que ela não tinha selecionado. E no vídeo, a sombra estava lá de novo.
mas dessa vez estava mais perto, ao lado da cama dela. O grito de Letícia ecoou pelo apartamento vazio. Ela jogou o celular longe como se ele estivesse queimando. O coração dela batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Ela correu para o corredor, olhando para dentro do quarto, mas não tinha ninguém ali. O celular, caído no chão, começou a vibrar sem parar. Era uma notificação do Instagram, uma mensagem direta. Ela se aproximou devagar, com medo do que poderia encontrar. A mensagem vinha de um perfil sem foto, com um nome de usuário que era só uma sequência de números e letras aleatórias. X1Z9A0B3. A mensagem era curta e direta. Eu te vejo. Isso foi a gota d'água. Letícia entrou em pânico total. Ela ligou para os amigos, chorando, contando sobre o novo vídeo e a mensagem aterrorizante. Eles tentaram acalmar ela, dizendo para sair de casa, ir para a casa de um deles. Enquanto ela juntava algumas coisas às pressas, o celular na mão dela começou a agir sozinho. A câmera do Instagram abriu, o modo de gravação frontal foi ativado. E na tela, ela viu o próprio rosto apavorado. E atrás dela, no reflexo do espelho do guarda-roupa, a sombra estava lá. Agora, era nítida. Não era mais só uma silhueta. Era uma figura escura, sem rosto, com braços longos, se movendo lentamente na direção dela. Ela não esperou para ver mais. Largou tudo e saiu correndo do apartamento, sem olhar para trás. Ela nunca mais voltou para aquele lugar. A história se espalhou rapidinho entre os amigos. E depois, pela internet. Ninguém nunca soube explicar o que aconteceu. O perfil misterioso que enviou a mensagem sumiu tão rápido quanto apareceu. Letícia desativou as redes sociais e tentou recomeçar, longe dos holofotes digitais que ela tanto amava. Mas a lenda da sombra do Story já tinha nascido. Um conto de terror moderno, nascido do nosso vício em compartilhar tudo. A história de Letícia virou uma espécie de lenda urbana digital em São Luís e, aos poucos, foi se espalhando. As pessoas começaram a falar sobre isso em grupos online, fóruns de terror e, ironicamente, nos próprios stories do Instagram. A história se tornou um aviso, um lembrete sombrio de que o mundo digital e o mundo real podem se cruzar de maneiras aterrorizantes. A ideia de que algo pode estar escondido no fundo dos nossos vídeos, nos observando através das nossas próprias câmeras, é profundamente perturbadora. Porque, no final das contas, quem nunca gravou um vídeo rápido no escuro do seu quarto, né? O terror da história de Letícia não está em um monstro com garras e dentes, mas na sua simplicidade e na sua proximidade com a nossa realidade. Ela faz a gente olhar para um hábito tão comum com um novo tipo de medo. A tecnologia que nos conecta também nos torna vulneráveis. Ela abre janelas para as nossas vidas, para os nossos espaços mais íntimos, e a gente nunca sabe quem ou o que pode estar olhando do outro lado. A sombra não precisou quebrar uma porta ou uma janela para entrar na vida da Letícia. Ela só precisou que a câmera estivesse ligada. Depois do que aconteceu, outros relatos começaram a surgir. Pessoas jurando que viram algo estranho em seus próprios vídeos noturnos. Uma forma no corredor, um movimento rápido atrás da cortina, um rosto no reflexo da janela. Seria histeria coletiva? Gente sugestionada pela história de Letícia? Ou será que a sombra do Story não estava presa ao apartamento dela? Será que ela se espalhou como um meme assustador, pulando de perfil em perfil, procurando por uma nova janela aberta, uma nova câmera ligada no escuro? A lenda diz que ela aparece para quem compartilha demais, que expõe a vida sem cuidado. Então, eu termino essa história com uma pergunta para você, que está aí me ouvindo, provavelmente no seu celular. Da próxima vez que você for gravar um story antes de dormir, você vai ter coragem de olhar com atenção para o fundo do vídeo? E se você olhar, o que acha que vai encontrar? A verdade é que a gente nunca sabe o que a escuridão esconde. Então, um conselho, presta atenção no que aparece no fundo dos seus vídeos à noite.
E se você já viu algo estranho nos seus stories ou nos de algum amigo, conta aí nos comentários. Quem sabe a sua história não seja a próxima.